Operação de taxa. Operação de taxa é um tipo particular de lançamento coberto ou venda coberta, onde se visa ser exercido, auferindo o lucro ou a taxa, né, sobre o capital investido. Então, para tanto, se deve buscar vender opções bem dentro do dinheiro e perde se a ação cair forte e o stop de prejuízo é acionado se a ação cair abaixo do break-even ou ponto de equilíbrio. Então, essa aqui é uma planilha que eu criei sobre venda coberta ITM ou operação de taxa, né, que é uma venda coberta bem dentro do dinheiro, né, e com o intuito de ser exercido. Então eu coloquei aqui, a série C, um ativo, por exemplo, YouTube 4, cotação da ação 36, e aqui era a data, né, 27/1/2012, e o exercício 19/3/2012. Então, dias corridos 53 faltam, né? E quantos dias úteis até o vencimento? 34 dias úteis. A opção 36, o strike 36, cotação 1,48 é o quanto que você recebe por essa venda. Aqui está o custo. Então, se eu compro 1.000 ações YouTube a 36,01, a planilha aqui já me dá o custo descontando esses 1,48 aqui. Então o custo é de 34,53, o custo real. Então a taxa que eu vou ganhar é 4,26% ao mês, se caso essa operação der certo, em 34 dias úteis, né? Na verdade é mais de um mês, 53 dias. Proteção de 4,11%. Ou R$1,48, né, que é a própria cotação aqui. O stop 35,53, que seria o preço que abaixo disso eu já estoparia se a ação caísse abaixo disso aqui. E o lastro, que é a distância do preço que ela está hoje até esse stop aqui, de 44 centavos. Então a ação cair 44 centavos, eu já estopo essa operação e assumo um pequeno prejuízo. Então o exemplo aqui eu coloquei a quantidade de ações, 1.000 ações, valor total investido 36.010, e o prêmio recebi R$1.480 na venda das opções, das 1.000 opções, e o custo total da operação foi de 34.530, porque é 36 menos isso aqui. Se for exercido, a apuração vai ser de 36.000, né, e o lucro bruto vai ser de 1.470, descontando as taxas de corretagem, uns R$40 mais ou menos, porque você, quando é exercido, você é como se fizesse uma venda, né? Você tem que comprar, depois você tem que vender, tem a compra e a venda das opções também. Então arredondei para 40, mas deve dar um pouco menos, mais as taxas, né? Lucro líquido antes do imposto de renda 1.430, e o imposto de renda pega 15% desse lucro, R$214, e o lucro líquido depois do imposto de renda vai para 1.215, e a taxa líquida 3,52. Então 3%, na verdade 3,52%. A planilha que já me calcula também a taxa que eu fiz descontando todos esses impostos e taxas aqui, e custos de operação, né? Aqui eu estipulei o prejuízo quando ela dá errado, prejuízo se você for estopado. O preço das opções 1,48, o preço de compra das opções 1,22. Então, se eu vendi a 1,48, recomprei a 1,22, meu stop aqui foi de R$186. E a corretagem e as demais taxas aqui, foi de R$45, também no caso de ser estopado. Então o resultado foi negativo, menos 231. E o prejuízo de menos
0,67. E aqui está o delta, 0,58 da opção. Então, se der errado, essa planilha aqui é mais para eu calcular qual a taxa que eu estou ganhando se der certo e o quanto eu estou perdendo se der errado. Então, se der tudo certo, se correr do jeito que eu quero aqui, eu vou ganhar 3,52% em 53 dias corridos, praticamente aproximadamente 2 meses. Mas se eu for estopado, eu vou perder 0,67%. Então eu vou arriscar perder R$231 para ganhar 1.215. Então é quase 6 vezes, né? 5 vezes, pouco mais de 5 vezes a relação do quanto eu estou disposto a ganhar comparado com o quanto eu estou disposto a perder. Então esse é um tipo de operação que vale a pena fazer por causa disso aí, que a relação risco-retorno é favorável. Então você não vai ficar aqui tentando ganhar todas, você vai tentar fazer essas operações e no longo prazo você vai ganhar. Por quê? As probabilidades estão a seu favor e a expectativa matemática é positiva também. Então, essa planilha aqui é bem interessante para mostrar isso, né? Uma pessoa que quer fazer operação de taxa, ela compra uma determinada quantidade de ações, então ela investe um dinheiro, 36 mil aqui, e aí lança as opções. No caso aqui lançou quase no dinheiro, mas poderia ter lançado mais dentro do dinheiro mesmo, né? Até tem outros exemplos também aqui que eu coloquei de outras ações mais dentro do dinheiro, fazendo uma determinada taxa, né? Se caso ela for exercida. Então o intuito aqui é que a ação suba para eu ser exercido. Aí eu vendo a ação, sou obrigado a vender a ação por 36, mas como eu já peguei o lucro aqui da venda, na época que eu vendi, eu ganhei essa taxa aqui. Então quando é que eu perco? Se a ação cair muito, sabe? Se a ação cair. Mas eu limito essa perda também. Eu falo, não, se ela cair abaixo disso aqui, eu estou saindo fora, que é o meu limite, né? O quanto eu assumo perder. Então no caso daquela opção cair abaixo do valor lá, da ação cair abaixo do meu valor, eu já estopo. Então eu levo um prejuízo pequeno nas ações, né? Recompra a opção vendida, zero a operação, e daí eu parto para outra operação, sabe? Assumo um pequeno prejuízo. Isso é operação de taxa, é uma venda coberta dentro do dinheiro, que você visa ser exercido e fazer uma taxa, ou seja, remunerar aquele capital que você colocou. Agora, como a operação de taxa também é uma venda coberta, eu vou mostrar as duas, mostrar as principais características e diferença entre elas. Então, a primeira, a venda coberta, ela tem as seguintes características. É uma venda de strike OTM, ou seja, out of money, então é fora do dinheiro. Você tem que ter ação em carteira, com o objetivo de ficar com a ação, não é, na sua carteira. Você nunca vai para o exercício. E o lastro ou distância é para fora do dinheiro. E você perde se a ação subir forte. Então você ganha se ficar parada, se cair fraco, se cair ou se subir fraco. Você perde só se a ação subir forte, que aí você é exercido. E você aciona o stop de prejuízo se a ação subir no strike da venda. E preserva-se sempre a carteira das ações. Você quer continuar com as ações. E você zera a venda no lucro quando o strike vendido ficar não vende. Ou seja, quando chegar num ponto em que não vale a pena mais ficar vendido. E daí você zera a sua operação recomprando aquela opção lá embaixo no seu alvo de centavos. Não esperando ganhar os últimos centavos, correndo um risco desnecessário, igual eu já falei. Agora, no caso da operação de taxa, a venda de strike é ITM, é dentro do dinheiro, que
porque você quer fazer taxa, então você quer ganhar o máximo ali na venda da sua opção. Quer comprar ação para vender a mesma quantidade de opções, então você tem a intenção de ir para o exercício, de ser exercido, e o laço ou proteção é para dentro do dinheiro, ou seja, você perde se a ação cair forte, né? Porque você quer ser exercido, mas se ela cair forte você perde abaixo do seu break-even, né? No seu ponto de equilíbrio, né? Porque quando você vende opção você recebe, né? Então é como se baixasse o seu preço médio até aquele ponto de equilíbrio, mas se ela cair muito forte abaixo disso você vai perder também. Aí você aciona o seu stop de prejuízo caso ela caia abaixo desse break-even. E você não mantém as ações na sua carteira após o término da operação, ou seja, você é exercido, então você é obrigado a vender, você fica sem as ações. E o lucro é realizado se você for exercido, então por isso que o objetivo, no caso da operação de taxa, é justamente ser exercido, diferente da venda coberta, que é só pegar aquele prêmio, mas continuar com as suas ações, que é apenas uma forma de remunerar a sua carteira de ações que você quer continuar com ela sem prazo. Então isso foi a operação de taxa e as principais diferenças entre elas. Diferença entre venda coberta e operação de taxa. Não confundir as duas coisas. Tem muita gente fazendo isso. Vende a opção com o intuito de venda coberta, mas se aí subir, for exercido, aí vira operação de taxa. Eles ficam, na verdade, se enganando, né? Fazendo esse tipo de coisa. O ideal é você focar no lucro no longo prazo e não ganhar todas as operações.